Oi, tudo bem? Sejam bem-vindos. Eu sou a Bizi e esse é o meu canal onde a gente fala sobre várias coisas, mas no vídeo de hoje a gente vai falar sobre organização, sobre alguns sistemas que eu usei em 2023 e que eu quero levar agora para 2024. Eu não sou uma pessoa muito organizada, eu sempre fui uma procrastinadora nata, assim, tenho bastante ansiedade também, então todo o sistema que eu usei foi para poder me apoiar e para poder me ajudar a conseguir fazer as coisas e funcionar no dia a dia, sabe? Só para avisar também que esse vídeo está separado por capítulos, então se você não quiser ver o vídeo todo, se você quiser ver algumas partes, como por exemplo o sistema só de 2024, a organização que eu montei, pode pular, fica à vontade. Aqui na descrição tem os links certinhos para cada capítulo organizado. Além disso, também eu só gostaria de falar de alguns tópicos específicos que eu vou pontuar aqui, que é o que eu vou falar durante o vídeo. Primeiro aqui eu usei o caderno Kimbó, tô usando o caderno Kimbó agora para 2024. O vídeo em específico que eu vou mostrar daqui a pouco foi gravado no final de 2023, então eu vou estar falando um pouco como se esse ano ainda fosse o ano passado. Mas eu tô usando um caderno Kimbó, eu usava um caderno diferente, assim, com um sistema meio de bullet journal. Mas eu troquei para um caderno Kimbó, que é basicamente um caderno Rabonite, só que mais barato também, é a cópia mais barata do Rabonite. Mas é isso, fiquem à vontade para explorar e ver o vídeo e usar ele como referência para vocês voltarem sempre. Enfim, fique à vontade e me conta o que achou lá no final também. Então eu ganhei essa agenda de uma amiga minha, da Duda, e eu meio que usei todos os meus dotes de anos de bullet journal para poder adaptar para cá. E aí ela é uma daquelas agendas que a gente ganha de banco, sabe? Ela é bem pequena, e aí eu traduzi meio que como o sistema funciona. Então, para mim funciona melhor um sistema semanal, mas eu também prefiro, eu gosto de trabalhar com mês. Então, para mim, realmente, o Rabonite, como ele funciona, é perfeito. Então, para esse ano, o que eu usei foi um sistema bem parecido com esse. Então, eu tinha a semana, os dias da semana, onde eu colocava algumas coisas pontuais, basicamente datas limites, porque na página ao lado eu colocava no início sempre algumas coisas que eu precisava fazer todo dia como hábitos mesmo, tipo tomar algum tipo de remédio ou algum livro que eu tava lendo, enfim, eu gostava de marcar algumas coisas que eu gostaria de manter como hábito durante aquela semana ou durante aquele mês, e logo embaixo eu colocava as tarefas de toda a semana. Eu gosto, assim, de ter uma visualização, sabe, de todas as tarefas que eu tenho. Então não adianta eu pegar todas as tarefas e colocar nos dias, eu preciso colocar em uma lista assim reta tudo que eu preciso fazer naquela semana. Essa foi uma semana particularmente bem agitada, eu acho que era final do semestre da minha faculdade, eu faço arquitetura, e os finais de semestre são sempre essa maluquice aqui. Então eu coloquei tudo que eu precisava fazer na semana, e aqui alinhado com os dias da semana que eu coloco pequenininhos aqui para alinhar com os hábitos, eu vou preenchendo também. Então eu acho que me ajuda melhor assim, se eu colocar uma tarefa, por exemplo, uma que tinha aqui, que era revisar a história, revisar a matéria que eu tava tendo, que era de história. Ao invés de eu definir um dia para aquilo e falar, nesse dia eu vou revisar isso, porque eu acho que isso me dá mais ansiedade, eu coloco ela na minha visualização semanal inteira, e é que eu posso marcar quando eu fiz ela, quando eu não fiz. Esse sistema, inclusive, eu pensei em símbolos novos para ele, para esse ano de 2024 que vai chegar agora, e eu vou mostrar mais pra frente. Então, basicamente, durante todo o ano foi isso. Eu mantive pela primeira vez uma boa consistência fazendo esse sistema, copiando basicamente como é feito dentro da Rabonite, especificamente o Rabonite Semanas. Também tinha um sistema mensal, então no sistema mensal eu fiz manualmente também, bem coisa assim de bullet journal. Então eu montei meus próprios calendários, coloquei as corzinhas e as coisas que eu gostaria de fazer. E foi bem flexível, eu não me senti pressionada, eu não me senti ansiosa durante esse ano de 2023 fazendo isso. Na primeira página eu sempre gostei de colocar uma visão para o que eu queria desse ano. Algumas coisas já estão marcadas, algumas coisas estão quase completas. Então, esse caderninho foi ótimo. Obrigada novamente, Duda, pelo presente. Foi um caderno que me ajudou realmente durante o ano inteiro e ele foi abriu as portas, assim, para eu conseguir fazer isso. Seguindo, isso aqui é meu sketchbook, então não é necessariamente um sistema, é só o caderno que eu usei para esse ano para fazer alguns sketches. Foi o ano que eu menos me dediquei à minha produção artística e é por isso que eu tô começando esse canal, na verdade, porque eu quero me dedicar profissionalmente à minha produção artística. Mas eu gostei bastante de como esse sketchbook foi um ótimo início, assim, em questão de qualidade. Não teve muitos desenhos, mas todos os que tiveram eu gostei bastante, eu fiquei muito satisfeita com eles. E basicamente estão definido o tom que eu quero pra minha produção desse ano, sabe? Então é isso. O próximo é o meu caderno de estudos,
no caso da faculdade, não o Commonplace Book ou o caderno de conhecimentos. Mas esse aqui foi da faculdade e eu resolvi unir todas as disciplinas dentro de um caderno só. Realmente, nesse caderno é um caderno de disciplina mesmo, então tem coisas de história, de paisagismo. Então eu acabei misturando todas as matérias dentro de um caderno só. E eu não me perdi com isso, na verdade, foi bem bom. Eu achei que ficou muito mais interessante pra mim, funciona muito melhor na hora de estudar, estar só com o caderno e sempre ir alimentando e alimentando ele com mais coisas. E isso aqui eu tava começando a entender ainda, baseada no outro caderno, como era a estrutura de um caderno de conhecimentos ou Commonplace Book. A gente não se perde porque normalmente a gente numera as páginas e aí no comecinho a gente tem um index, onde a gente coloca o número das páginas e o conteúdo. Isso é uma forma de index, na verdade. Tem outras formas que eu vou mostrar, que eu tô muito animada pra mostrar, que é realmente o meu Commonplace Book de 2024. Mas pro ano que vem eu também vou levar esse mesmo modelo de caderno de disciplina para a faculdade, onde eu vou colocar todas as disciplinas dentro de um caderno só. Agora a gente vai vir para a parte mais interessante, que é 2024 e um pequeno unboxing, que não vai ser unboxing de verdade, porque eu já abri meu caderno. Enfim, eu tava falando bastante sobre o Rabonite, que eu queria muito usar, porém é muito caro, até para importação lá de fora. Os mais baratos que eu achei na Amazon é tipo 300, 500 reais e eu não vou dar esse valor num caderno. Então, enquanto eu tava pesquisando para comprar, eu acabei achando essa outra marca, que é a Kimbor. Alguns de vocês já devem conhecer, porque ele é uma marca alternativa para Rabonite. E eu achei ela excelente. Ela ainda foi cara pra gente, foi, assim, entre 70 e 90 reais esse caderno. Acho que ele ficou 90 no final, por conta que tava vindo do exterior, vindo da China. Então ele ainda ficou caro, mas não é 300 reais no caderno. E eu achei que ele funcionou super bem, porque que foi uma compra muito boa, na verdade, porque enquanto eu tava falando que tinha adorado o sistema da Rabonite, que é o sistema semanal, com outra página livre para poder fazer as coisas, eu ainda tinha que montar todas as minhas semanas. Então, o que eu fiz foi comprar um que já vem com as semanas prontas e eu posso brincar apenas com layout. Agora eu vou mostrar um pouquinho de como ele vem. Ele vem exatamente assim, já tá aberto, mas ele vem assim, confia em mim. Ele vem com um calendário e um manual de instruções, que já tá mexido também, então não vai ser como ele vem realmente assim, na forma autêntica dele, então me perdoem por isso. Mas ele vem com vários guiazinhos assim, de como usar as páginas, dicas, tá tudo em chinês, então, em mandarim na verdade, então é um pouco difícil de entender. Mas não tem problema, porque tem vários e vários conteúdos na internet sobre isso, então é só pesquisar como você quer montar o seu, como você usar outra página. E é muito bom, na verdade. E o melhor de tudo é que quando você abre todo ele, ele vira um grande calendário do ano. E tem essa primeira parte. E a segunda parte, onde de fato é o calendário. É uma coisa só, mas eu acabei cortando ela porque era um pôster enorme e eu só queria realmente usar essa parte. Colando na minha parede para algumas coisas. Eu até comecei a preencher o primeiro mês. Então eu vou preencher um pouquinho também aqui dentro do caderno da Kimbor para vocês verem como funciona, como eu escrevo, os planos que eu tenho para ele. Então vamos continuar. Quando você tira ele do plásticozinho, que é muito bonitinho também, enfim, tem algumas instruções, algumas coisinhas. A gente tem esse sistema aqui, falando que ele é semanal. Eu comprei esse rosinha aqui, ele tem uma textura de tecido, assim, bem levinha. É um caderno muito singelo, a minha mão e ele, então ele é um caderno bem singelo, mas ele é maior, por exemplo, do que aquele mini caderninho que eu tava usando. Então, em comparação, a gente pode ver que eu tenho um espaço útil maior. Eu ganhei isso aqui de espaço útil para poder escrever e planejar as minhas coisas. Os detalhes dele são lindos. Eu adorei essa parte aqui, onde tem a indicação do ano. Então, se ao longo do tempo eu for colocando vários, vai ficar bem bonitinho na prateleira, onde eu quiser deixar. E aqui só alguns detalhes mesmo sobre a marca, que é muito boa, inclusive, eu recomendo de verdade. Ela é, assim, igual mesmo, o Rabonite é uma cópia mais barata. Mas eu não tenho problema algum com isso, porque ela é de verdade muito boa. Eu já comecei a fazer algumas intervenções nele, então eu fiz uma colagem com adesivos. Todos esses adesivos, menos esse, porque esse foi que eu ganhei de uma amiga. Mas todos esses é de uma artista muito incrível, inclusive, que eu vou deixar o arroba dela e a fotinha das redes sociais para vocês encontrarem. Os stickers e todas as artes dela são muito incríveis, então eu comecei 2024 com essa pequena colagenzinha dela. Aqui a gente tem o sistema
mostrando o ano de 2024, os meses assim, de uma forma bem panorâmica. 2023, 2025. Em 2023 eu coloquei um pouquinho de como foi pra mim, porque esse ano foi realmente um ano muito incrível. 2025, talvez ao longo de 2024 eu volte aqui e preencha com essas minhas expectativas. Enfim, não preciso necessariamente fazer isso. Passando, a gente tem os meses e os dias dos meses, então dá pra gente colocar aniversários, coisas aqui específicas que vão acontecer em certos dias. Então é muito legal como tem uma divisão sempre pra você escrever antes e depois das coisas e os dias propriamente dito. E é muito pequeno, mas é muito bom assim, porque você consegue preencher bastante informações em um só lugar, sabe? Seguindo, depois que a gente passa dessa questão dos meses, assim, mostrando dias, a gente vem realmente pro calendário mensal, que é a parte mais legal que eu gosto, porque eu acho essa organização muito bonitinha, como são retângulos. Então dá pra escrever bastante coisa baseada nessas linhazinhas de quadradinhos de grid. Já comecei a colocar algumas coisinhas, mas ainda não é suficiente. Eu só marquei realmente o dia do meu aniversário, que vai ser dia 23 agora de janeiro de 2024. Mas eu gostaria de preencher ele com vários adesivos. Eu ainda estou vendo como eu vou preencher o calendário. Algumas pessoas usam os calendários mensais como registros diários, então quando passa o mês voltam e preenchem as coisas com o que aconteceu. Eu gosto realmente de me organizar por ele, até porque eu tenho vários projetos, então eu preciso ter uma visualização tanto nas semanas quanto nos meses do que está acontecendo em tempo real, para eu poder estar ciente de tudo mesmo, para eu não me perder, porque eu me perco muito fácil. Eu sou muito desorganizada, então eu tento me esforçar ao máximo para poder manter as coisas. Isso nunca tinha acontecido antes. Ano passado, esse ano, na verdade, foi o primeiro ano mesmo onde eu consegui me organizar, então eu quero manter isso para eu poder ter essa visualização melhor, assim, e não. Enfim, essa área da minha vida de organizar todos os meus projetos e as minhas coisas estão seguindo. E algum dos planos que eu tenho para 2024 é conseguir organizar o meu gerenciamento de relações mesmo, sabe? Com os meus amigos, com as pessoas que eu amo. Então, ter essa visualização completa pode ser muito bom. Eu entrei em vários tópicos aqui agora, mas enfim. Aqui segue todos os meses. Quando acaba o mês, a gente tem essa partezinha aqui, que é basicamente uma panorâmica do ano. Então aqui eu imagino que você pode colocar os seus objetivos. E aqui você também pode colocar os seus objetivos ao longo dos meses. Então, se for um objetivo por mês, dois, enfim, você pode fazer isso como você quiser. Quando a gente passa dessa parte, aí sim a gente já começa na semana propriamente dita. Então é aquele mesmo esquema. São os 7 dias da semana, numa spreadzinha assim, e outra página livre para você poder fazer e preencher como você quiser. Algumas pessoas usam essa parte como journal, então escrevem um diário sobre o que aconteceu no dia, na semana, todos os dias. Eu montei um sistema diferentezinho, mas eu vou mostrar ele daqui a pouco. De layout, de como eu fiz ele, porque basicamente o layout que eu uso aqui é exatamente isso. As semanas, o que eu tenho que fazer durante o dia, o tracker, que provavelmente eu colocaria aqui, e as tarefas. E esse layout base se mantém, mas eu adicionei algumas outras coisas que acho que vão me ajudar bastante. Uma coisa bem legal que eu gostei no Kimbo e que eu vejo muitas pessoas fazendo, que usam esse tipo de caderno, é fazer essa linha aqui na outra página, meio como uma continuação dos dias. E eu achei bem legal que eles já colocaram essa linha para facilitar a vida, mesmo que você não vá usar ela. Mas eu vou usar. Então foi uma coisa realmente muito boa. E aí vem outra parte, que é onde tem dentro desse caderno também uma parte de você escrever o seu diário, o seu journal. Então, ano passado, quando eu tinha esses dois cadernos, o que eu organizava e o que eu escrevia, diários, ideias e tudo mais, eu vou trazer pra cá. Ainda não é o Common Place Book, mas é um lugar pra colocar ideias, outras coisas. O Common Place Book eu vou levar ele como um caderno de conhecimentos e eu quero muito chegar nele também. Eu já comecei falando um pouco de 2023, algumas coisas que eu gostei, algumas coisas que me deixaram muito orgulhosa em 2023. Falando um pouco sobre a editora, de como foi um ano muito orgulhoso pra gente. Falando sobre as minhas relações, enfim. Foi um ano muito incrível e eu já comecei a escrever aqui para poder me habituar um pouquinho com o caderno. E a escrita realmente é gostosa. Os grids são bem pequenininhos, então dá para colocar muita informação, mas também dá para variar no tamanho da sua letra. Você é bem livre para fazer isso. E agora vem a parte mais legal, que é onde nessa segunda parte eu estava testando alguns layouts. Como eu mostrei para vocês, aqui tá o primeiro layout, o que eu já uso, que é naquela outra agendinha onde tem a semana, o log de hábitos e as tarefas, então é uma coisa bem simples, bem concisa, mas eu tava pesquisando bastante essa semana, vendo algumas fotos no Pinterest, alguns vídeos aqui no YouTube de outros criadores de conteúdo também, e eu adicionei algumas outras coisas novas que eu quero muito produzir com vocês, então aqui é onde eu tava usando como esboço antes de fazer mesmo nas páginas, isso realmente me ajuda a ter uma visualização melhor antes de colocar em prática. Então, daqui a pouquinho a gente vai montar isso junto pra ver como é que funciona e
Posteriormente, eu posso fazer um vídeo para ver como é que está funcionando ao longo de um mês. Eu posso fazer isso no final de um mês, no final de 2 meses. Enfim, a parte mais legal de todas, que é o Commonplace Book, ou Caderno de Conhecimentos. Eu quero aprender muitas coisas agora em 2024 e realmente focar nas coisas que eu quero estudar. A faculdade é um lugar incrível onde eu aprendo muitas coisas, mas eu tenho um pouco de dificuldade com a minha faculdade, porque eu sou uma pessoa multidisciplinar e enquanto a arquitetura é uma das coisas que eu gosto, não é a única coisa que eu gosto. Eu tenho uma editora, eu trabalho com livros, eu trabalho com literatura e eu trabalho com arte. E eu gostaria bastante de me aprofundar também no tarô, enfim, na minha espiritualidade, que são bases e pilares muito importantes da minha vida. Então eu quero usar esse caderno para poder explorar ideias, para poder estudar, para poder realmente escrever coisas. Então no início eu coloquei um adesivo. Esse adesivo é da Carol Kruger, que é uma artista sensacional. Eu usei basicamente os adesivos dela durante todo o ano de 2023 para as minhas capas, porque eles são só muito bonitos e eles combinam super bem com o craft. Eu adoro a temática dela, que é uma coisa mais macabra. Eu vou colocar também o arroba dela e as fotinhas das artes dela aqui para vocês conhecerem e irem lá apoiar uma artista também. Eu coloquei quando eu comecei ele, que foi no dia 11/12 desse mês ainda de 2023. E aqui vem a melhor parte. Eu posso talvez fazer um vídeo mais específico sobre isso, mas é o sistema de index. Então, basicamente, eu tenho as letras gerais, que vai ser o nome dos conteúdos. Aqui é onde eu vou colocar o que é esse conteúdo e nesses espaçozinhos aqui é onde vem as páginas dele. Então, passando um pouco mais pra frente, a gente tem esse daqui, que foi uma página que eu fiz pra falar dos objetivos que eu gostaria com esse caderno de conhecimentos. Acabei me distraindo desenhando um pouco, mas coloquei basicamente escrito o que eu gostaria realmente de fazer com esse caderno, que foi tudo isso que eu falei pra vocês. A gente enumera todas as páginas, então a gente tem 2, eu coloquei essas duas como 2 porque, enfim, foi um erro, mas você enumera cada página, então cada delas é 3, 4, elas tá rasuradas porque eu tinha feito errado, mas não tem problema, pra mim isso não tem importância. Mas enfim, o ideal é que você realmente enumere todas as suas páginas para que quando você escreva algumas coisas, por exemplo aqui, os objetivos desse caderno. Objetivos vai ser o tema central dessa página, então é a palavra central. Então eu vou lá no meu index por ordem alfabética, vou na letra O, que é onde tá os objetivos, eu vou escrever objetivos do caderno, e onde tá esse conteúdo, que é na página 1. E se por um acaso os objetivos estiverem em outra página, eu ainda teria espaço para colocar 1, 2, 3, enfim, independente da página que esteja. Os objetivos do caderno, no caso. E é assim que eu gostaria de usar essa primeira parte do index. Então aqui a gente tem os objetivos. Eu já comecei colocando alguns outros estudos sobre análise crítica literária, que é uma coisa que eu quero muito me aprofundar e ficar sempre melhor para esse ano de 2024, justamente por conta do meu trabalho na editora. E é um conteúdo que eu tenho gostado muito de fazer, de estudar, enfim, de analisar. Então tem algumas coisas aqui e esse caderno vai ter muitas e muitos outros estudos. Como eu disse, eu quero muito me aprofundar em tarô, porque eu já uso oráculos, eles não são tarô, são oráculos onde tem o meu próprio método, também uso Xing, que também foi um estudo para poder aprender, mas aqui eu quero realmente dedicar para me aprofundar mais nesses oráculos, principalmente em tarô. Então, vai ser onde eu vou estudar bastante sobre isso. E o outro index que eu quero colocar, que ficaria também no fundo desse caderno, e é por isso que eu gosto muito dessa organização que minha colega fez, que são essas páginas coloridas, sabe? No fim do caderno. Eu acho que são espaços muito bons, e eu gostaria de colocar meus registros aqui também. Então, nesses espaços que sobraram, eu gostaria de colocar, por exemplo, a lista de livros que eu quero ler, lista de filmes, favoritos. Eu sei que dentro do Kimbor tem espaços para você colocar e coletar mesmo as coisas que você gostou durante o ano, seus favoritos. Eu acho que eu vou fazer isso nos dois, lá eu vou colocar os meus favoritos. Mas aqui eu quero colocar expectativas, enfim, coisas que eu quero aprender. Igual eu tava falando pra vocês, eu gostaria bastante de trabalhar novamente com uma visão anual, que nem eu trabalhei com a visão anual do ano passado e deu super certo. Então, gostaria de trabalhar bastante com isso, eu acho que seria bem legal. Os meus cadernos estão caindo aqui do lado, então eu vou colocar eles um pouquinho aqui pra cá. Minha pilha enorme de cadernos. Mas enfim, vamos lá. A primeira é da visão do ano, então eu fiz algumas coisinhas fora do vídeo pra poder colocar. A primeira delas é esse títulozinho aqui em papel craft, que eu acho que vai ser muito interessante pra colocar. Replicar basicamente o que eu fiz em 2023, porque eu gostei bastante de como eu fiz ele nesse caderninho. Eu achei que ficou bem bonitinho, bem intuitivo, então eu acho que eu quero fazer a mesma coisa aqui. E é isso, eu tô bastante animada, na verdade, pra esse tema de 2024. Igual eu tava falando
Eu não sou uma pessoa muito organizada, eu sou uma procrastinadora nata, assim, de verdade mesmo, eu procrastino bastante. Mas eu gostaria de manter esse sistema para esse ano, porque me ajudou muito com as 500 mil tarefas que eu gostaria de realizar. E eu não gostaria de abrir mão de ser uma pessoa multidisciplinar, eu só gostaria de criar e usar um sistema mesmo que me apoie nisso, sabe? Eu tô usando aqui mesmo fita crepe para poder colar, só para ver se eu gosto do lugar. E eu acho que eu gostei. Eu tô muito animada, na verdade, para testar, para ver como vai funcionar. Inclusive, eu gostaria de saber de vocês se esse conteúdo tá fazendo sentido, tá sendo bom, tá sendo legal. É o primeiro vídeo do canal, então eu tô bem animada, na verdade. Eu quero produzir muitas outras coisas, que nem eu falei. Eu produzo arte, produzo desenhos, e N outros produtos que eu também tô bem animada para 2024. Voltando só para poder mostrar como ficou depois que eu organizei baseado nos layouts. Então, eu falei que não ia começar a organizar as coisas, mas eu organizei, troquei um pouco de ideia e vim mostrar pra vocês. Aqui eu coloquei os aniversários, coisas, enfim, importantes que eu quero relembrar ao longo do ano, mais ou menos os aniversários, e lista de desejos, lista de comprinhas que eu gostaria de fazer. Durante o mês eu já tô começando a organizar também, então tô colocando adesivinhos, as coisas, mas tem uma coisa que eu queria mostrar durante os meses, que são alguns eventos que eu não sei com certeza se vão ser fixos ao longo do ano, então eu tô colocando eles assim, em stickers que eu posso só tirar depois e, enfim, colocar na data certa. Eu tinha feito isso depois que eu já escrevi de caneta, mas não tem problema, porque eu sei que esse é um evento que não muda, mas caso outros que eu acho que possa mudar, eu coloco eles sempre assim, nesse post-it, que eu posso modificar depois e mover eles para onde eu quiser. O do ano ficou assim, eu adicionei só mais algumas coisinhas, ainda não adicionei nada aqui, porque como eu disse, acho que vai ser algo que vai vir ao longo do ano, conforme eu for experimentando. E a semana ficou assim, e eu só queria mostrar porque quando eu fui fazer o final mesmo, passando a caneta, eu acabei aumentando mais um quadradinho aqui para as postagens, e acabou que ficou muito pequeno o espaço para colocar os hábitos e as minhas tarefas. Então, tá tudo bem errar, eu acho que eu quis mostrar mais por isso, que quando a gente for escrevendo, enfim, as coisas vão mudando, vão vindo ideias novas na hora, e às vezes elas não dão certo, mas tá tudo bem errar, ainda vai funcionar, tá bem pequenininho o espaço, mas na próxima semana que eu arrumei por cima, assim, o espaço já tá realmente bem maior, então eu consigo escrever minhas tarefas com mais tranquilidade, com mais espaço, com uma folga maior para poder escrever tudo que eu preciso. E aqui vai ser a mesma coisinha, então as datas limites, no caso, para eu não ficar repetindo nas tarefas aqui eu coloco as datas limites, aqui são tarefas mais gerais, e coisas que vão vir que não necessariamente são tarefas, como por exemplo o Percy Jackson, que vai sair toda terça-feira até o final do mês de janeiro. Então, era só para mostrar mesmo como tá ficando. Eu acho que no final a gente já tinha acompanhado, que é basicamente as notas, e ela se mantém a mesma, adicionei algumas outras coisinhas aqui. Mas o sistema se mantém assim, e eu acho que vai ser muito bom esse ano inteiro, então é isso. Mas então foi isso, eu espero que vocês tenham gostado bastante de como foi. Eu sei que o vídeo ficou bem longo, mas ele é importante, assim, foi importante pra mim, pra eu poder me organizar também ao longo do ano. Sejam muito bem-vindos ao canal, eu espero que seja uma jornada muito interessante, bastante legal. Como eu disse em algum momento do vídeo, esse canal vai ser meu passo para me profissionalizar na minha carreira, então a gente vai ter alguns outros vídeos sobre literatura, mas principalmente sobre arte, meu processo artístico, que é realmente o que eu gostaria de mostrar. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado e espero que 2024 de vocês seja próspero, organizado e que as coisas funcionem também. Compartilhe aqui comigo qual sistema você vai usar, se você não usa sistema, se você gostou de alguma coisa específica do vídeo. E é isso, fiquem bem e até logo!